Olá, não é uma miragem. Hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. Fábio, que normalmente entrevista as pessoas, hoje foi pega de surpresa e eu tô aqui para representar todo mundo que ama Romanel, que hoje a gente vai falar sobre essa marca que inspira pessoas e transforma vidas. Fábio, tudo bem? Tudo bem. Tô amando você. Ai, que nesse tem papel maravilhoso. O que tem essa caneca maravilhosa? É segredo aqui. Um pouquinho de Jô Soares? um cafezinho, assim, pra deixar mais pilhada. Todo mundo que ia no Jô Soares ficava perguntando o que tem dentro da sua caneca. É mágica. Não é nada, aqui só tem aguinha mesmo. É dietinha, então É. na Diz a Nath que somos plantinhas, que temos que ir, né, com emoções, e a gente precisa regar essas emoções. Tá preparada para essa pergunta? Para as perguntas que a gente vai fazer hoje? Eu tô muito preparada. Aliás, eu nasci preparada. Ah, maravilhosa! Essa é a parte que a gente mais gosta. Ela é a Ariana, muito Ariana. Mãe de 3 filhos maravilhosos que a gente ama. É ligada no 220 porque não tem voltagem maior. Tem Romanel no seu DNA. É a Big Boss e a alegria do nosso escritório. E é óbvio que eu tô falando da Fabi Martins. Nossa! A vinheta. Para começar, as nossas perguntas com tudo. Como nasceu a Romanel? Me conta um pouquinho dessa história por trás desse nascimento. Bom, eu tô aqui como uma representante, na verdade, porque quando a Romanel nasceu, eu tinha 6 anos. Pessoa Romanel pequenininha com A pequena. a borboleta no DNA. Exatamente, eu tinha 6 anos. A ideia da Romanel veio de 4 sócios, eram 4 fundadores. E o desejo deles era fazer a melhor joia folheada do mercado. Eles entendiam que tinha, um potencial muito grande para um público que não tinha acesso a joias, não tinha acesso a joia maciça, mas que queria consumir um produto de qualidade. Cada um tinha uma expertise numa área, cada sócio cuidava de uma área. E eles decidiram, então, criar a Romanel e fabricar esse produto tão especial. E essa é uma curiosidade, né? Que todo mundo tem dúvida. Nossa, no início eram 4 sócios, porque todo mundo vê tanto Sim. Romanel Martins, né? E com a família Manchon, então eram 4 sócios. Sim, assim que nasceu. E aí as coisas foram crescendo, né? E a Romanel, lá atrás, quando eu era pequenininha, ela tinha uma característica muito clássica, né? Os produtos eram clássicos, mas sempre com uma pegada focada muito nessa questão do acesso, acessibilidade, essa coisa da joia democrática. Tem muito DNA da Romanel isso. Obviamente, tiveram alguns desafios iniciais que você deve ter acompanhado. Em 2002, a Romanel se transformou na borboleta. E também é uma coisa que não é todo mundo que sabe, que nem sempre foi borboleta, né? Borboleta, ela veio nessa virada de chave. E como que se deu essa virada de chave e virada de marca? Gente, a Romanel, quando ela nasceu, ela tinha uma carinha mais clássica. Tanto é que o logo da empresa era esse com R. Vocês estão vendo aqui, tá vendo? Não, e era muito diferente. Era diferente. Não é todo mundo era uma pegada mais tradicional. A gente também tá falando de anos 80, que não tinha, essa influência que a moda tem hoje em dia. Então, a gente tinha uma característica bem tradicional. E aí, como você... Tinha umas joias mais clássicas. Total. Tem joias que nós temos na linha até hoje, tá? O 51001... ele vem dessa época. Gente, pra quem revende, sabe o que eu tô falando. E sabe a referência de cor. Ah, essa tem que saber. Foi em 2002 que você entrou na empresa, Fábio? Eu entrei em 2002, mas em 2002, acho que é legal a gente falar que a empresa ela teve uma mudança muito significativa porque mudou a composição societária da empresa, né? Ficaram apenas 2 sócios. E nessa mudança societária, eu acho que veio também... um DNA ainda mais forte, que ele já existia, mas que não era tão ascendente, digamos assim, que é o DNA de transformação de vidas. E por isso a borboleta. Por isso a borboleta, exatamente. Quando teve essa mudança, os dois pensaram, nossa, qual é o símbolo que poderia representar que a nossa empresa significa, o que essa marca significa. E o que faz pelas pessoas. E a borboleta é o símbolo de transformação. Então, nada é por acaso, gente. A borboleta ela foi criada porque ela tem um significado intrínseco
com o Romanel. E desde que você entrou na Romanel, você já entrou no marketing ou você fazia outra coisa? Não, quando eu entrei na Romanel, eu era bem nova, eu fui fazer um estágio na área de exportação, era uma área bastante burocrática. Então, eu lembro que eu atendia alguns clientes da América Latina, então eu usava um pouco do espanhol, que hoje eu tô bem capenga. A gente também, né, trabalha muito com a América Central, América do Sul. Então, eu fiquei fazendo esse estágio mais ou menos 2 anos. E aí, eu comecei a me conhecer melhor. Fazia, no paralelo, cursos de moda, eu fazia administração. E acabei me apaixonando, obviamente, pela empresa, porque a empresa é muito apaixonante. E acabei indo para o marketing. Foi assim que a minha história começou. Nossa, então você sempre soube que você queria trabalhar na Romanel. A sua formação, qual foi a influência da família? Não teve influência nenhuma. Na verdade, ao contrário. Eu sempre quis ir para o mercado. Fiz uma faculdade focando no mercado financeiro, achando que eu ia trabalhar em banco. Imagina, Vivi, tem uma cara de banco. Não tem cara de banco. E aí, muito nova ainda, né? Então, na verdade, a Romanel, ela também me transformou. Eu falo muito parte isso. da sua formação, né? Ela fez parte da minha transformação. Porque eu me descobri nesse papel mais criativo, nesse papel de marketing, nesse papel mais estratégico e de beleza, que era uma coisa que até então, né, quando você é muito jovem, até você descobrir aquilo que você faz bem demora. E a Romanel me deu essa oportunidade. Então, de criar um senso de estética, né? De repente, uma empresa que veio dessa parte societária muito masculina para um produto feminino. Exato. Dava também de um olhar feminino, muito bom. Como que a Romanel fazia antigamente para se destacar da concorrência? A Romanel sempre se destacou da concorrência de 2 formas. Uma é o produto de qualidade em primeiro lugar. Então, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que o nosso produto é um produto nacional, né? A gente fabrica tudo no Brasil, com um cuidado no controle de qualidade, de realmente ter um acabamento de joalheria. Acho que isso faz com que, em primeiro lugar, assim, pra gente é o produto. Porque se você não tem um produto bom, esquece, o consumidor... Não adianta fazer um básico, envelopar a marca que não vai adiantar. É um básico. Então, assim, a Romanel ficou muito forte, cresceu muito forte por conta dessa, e até hoje, né? A qualidade é a primeira coisa que aparece. Mas depois a gente também foi entrando como uma marca muito presente na vida das pessoas e por conta dessa questão com as consultoras e de ser uma marca muito familiar, de estar presente em outros momentos, né? E aí entra um pouco da diversidade de modelos, entra um pouco dessa questão do nosso mix de produto e aonde a gente entrou muito forte com as parcerias dos licenciamentos. Então a gente trouxe, para ficar mais forte ainda, estrelas maravilhosas, parceiras incríveis, né? Ana Hickman, Giovanna Antonelli. E que estão conosco há um tempão já também. E isso também foi trazendo para a marca essa questão que hoje é muito importante da modelagem, do design, da criação, né? A gente hoje cria muita coisa dentro da Romanel. E sempre a gente lançou coleções mensais, ou isso veio com o tempo, né? Porque a gente teve que acompanhar essa questão da moda. A gente sempre teve, olha só, os catálogos anuais. Esse catálogo foi o primeiro catálogo que a gente usou com a borboleta, é o catálogo de 2002. Então aqui a gente já começa a ver, né? Uma influência já da mudança de logo, ainda bastante tradicional. Borboleta não podia faltar. Aqui foi bem na transição. E aí a gente vai até 2017, só pra gente ver a diferença, né? Para um catálogo um pouco mais com uma pegada de moda. De moda, trazendo um pouco... um editorial. E trazendo um pouco desse conceito para as consultoras, porque as consultoras, elas acabam sendo consultoras de moda também. Elas precisam ensinar um pouco desses conceitos na hora da venda de uma joia folheada, né? Claro, ela tem que representar, né? Como se ela representasse a gente lá no Brasil todo, e ela tem que vender esse conceito, ela tem que vestir exatamente a filosofia da empresa para poder... Eu acho que a Romanel tem esse segredo, assim, de ter essa marca muito forte, de se relacionar com as pessoas e trazer novidade para a vida delas. Então, muitas vezes, a gente está falando de um consumidor que às vezes não tinha acesso a essas informações, e a gente também foi um portal de acesso para elas aprenderem sobre moda, sobre finanças, sobre vários aspectos,
E acho que esse é E aí vem a transformação de vidas, né? Porque transformamos histórias a vida. incríveis, tanto dos distribuidores como das consultoras, que realmente mudaram suas vidas com esse produto. Não, e aí, pegando esse gancho, né? Como que se estabelece essa relação e você enxerga esse clima organizacional da Romanel, né? Tanto aqui internamente, hoje a gente tem espaços físicos separados de escritório, né? Tem o marketing em Cotia, que é a fábrica, e os nossos distribuidores pelo Brasil todo. Eu acredito assim, todo mundo que fala de Romanel, mesmo quando vão visitar a fábrica, eles sempre comentam o que vocês colocam na água dos colaboradores, porque eles estão sempre tão felizes. A gente tem essa filosofia que a gente passa de transformação de vida para as nossas consultoras, ela é muito interna também. É uma marca humana, uma marca que enxerga as pessoas e acredita que isso é fundamental para o sucesso. Então, assim, por mais que os distribuidores, né, tenham as suas operações regionalizadas, eles também pegam um pouco disso, misturam, né, com a característica local de cada lugar, porque cada região tem uma característica diferente. Cultura também. Então, essa mistura acaba ficando uma mistura muito interessante. Uma vez borboleta, sempre borboleta, né, sempre Fábio? Borboleta. Acho que essa questão da borboleta, da gente virar borboleta, virar romanático, é algo que nos deixa muito orgulhoso. Verdade. Tá? A gente fala que o nosso sangue é roxo, Nosso né? sangue é roxo. Obviamente, tem muitos momentos marcantes, memórias maravilhosas, mas se você tivesse que citar uma memória que tá aqui, ó, que você carrega no coração e que vai marcar a sua história. Nossa, eu acho que é difícil uma, Vivi, e até porque cada um de nós que está na diretoria talvez tenha uma memória marcante diferente, né? Então é difícil eu falar também pelos outros, mas aí eu vou puxar a sardinha para o meu lado como diretora de marketing e vou falar uma coisa muito marcante para a gente, que eu acho que foi quando a Romanel deu um salto de conhecimento, de brand awareness. Foi quando a gente fez a parceria, né, com uma novela das 8, que foi Império, em que a gente, pela primeira vez... Global, a gente esteve dentro da novela, dentro da história da novela, em que era uma história que falava sobre joalheria e uma das filhas do comendador desenhava uma joia, desenhava uma coleção, Ou seja, collab. foi um marco, né? Isso foi em 2014, né? Então foi um marco muito grande, a gente estar nessa novela, ela desenhando uma coleção Romanel dentro da novela, e eu lembro que isso fez com que a gente ficasse ainda mais conhecido. E recentemente eles até reprisaram a novela, né? Ai, gente, sempre E as novelas, assim, no Brasil, agora a gente tem as redes sociais, a dinâmica mudou um pouco, né, com a chegada dos streamings. Mas nessa época, a novela sempre teve um peso muito forte, principalmente para o nosso público. Então a gente sempre tentou ter essa conexão, que era uma conexão muito próxima do consumidor, né? Não, e essa novela foi só um start, né? Porque aí depois dessa, abriu a porteira e fizemos algumas outras. O que a borboleta significa pra você, Fábio? Eu já falei, a borboleta pra mim, primeiro, significa minha vida, né? Eu falo que eu nasci, ela estava no meu DNA, mas eu vim mesmo, me floresci a partir de 2002. E ela significa transformação, ela significa propósito, futuro. Nosso, né? De todos nós que estamos aqui hoje na Romanel. É uma felicidade muito grande, gente, porque assim, só fazendo um adendo aqui. Às vezes, a gente tá, né, com a família, sai do final de semana e tudo, putz, vou passar o meu dia. Eu entro aqui... Eu sinto, às vezes acordando cansada, quando eu entro, é uma energia, parece que vem uma energia de algum lugar. Se renova, né? Me renova. Fábio, agora, né, que a gente já falou um pouquinho da história, que todo mundo conhece, e tenho certeza que quem ainda não conhece vai se apaixonar. Vamos falar um pouquinho de produto, né? A gente sempre fala que, assim, Romanel é a melhor joia folhada do mercado. Como é que a gente pode explicar para as pessoas que sempre perguntam pra gente das camadas de ouro? Eu sempre falo que, assim, a gente tem um parque da Disney que quem trabalha, quem revende Romanel, mesmo quem consome, tem muita curiosidade de saber como é produzido. Hoje a Romanel tem o maior parque de galvanoplastia focado em joias folheadas do Brasil, e a gente faz como esse produto, né? Esse produto passa por várias etapas. Então imagina primeiro que é tudo líquido. Vários processos, São vários processos. Que ninguém imagina. Antes de ir para o banho, ele já tem um processo de qualidade bastante, né, alto, para deixar aquele centro da peça perfeito, já perfeito.
E quando ele vai para o banho, passa por várias as etapas, que agora eu não vou lembrar de cor, todas as etapas. Muitas etapas. Limpeza. Enfim, são muitos processos. Não, e por aí isso que tem o o pessoal cobre, quer tanto ir Tem o visitar cobre. a fábrica. Sim, até chegar na primeira camada de ouro, ele já passou por um monte de coisa. Aí ele vai, entra nesse banho de ouro, né? E é um banho em que a peça fica 10, 15 minutos lá recebendo esse depósito de ouro. O que acontece, gente? Por que a Romanel, e a gente fala muito do hipoalergênico, muitas marcas, elas acabam utilizando outros materiais, outros Elementos químicos. Por exemplo, o níquel, que em muitos países o níquel já é proibido de ser usado. por lei. Não é o caso do Brasil ainda. Então, eu uso o níquel porque o níquel é um material extremamente alergênico, ele coça, ele é tóxico. Só que o que acontece? Ele tira as imperfeições da peça. Então, para baratear o produto, as pessoas acabam colocando esse elemento químico que dá alergia. A Romanel nunca usou, sim, nunca nem fez parte. E essa é uma marca registrada da Romanel. Exatamente. Então, por isso que a peça tem que ficar bastante tempo nesse ouro, para que a gente garanta que tenha a quantidade que tem hoje, que é a maior quantidade de ouro do mercado. Uma outra coisa que vem muitas perguntas quando a gente faz live e tal, como que a gente, as pessoas que estão aí assistindo esse podcast ou ouvindo, conseguem verificar a autenticidade da joia Romanel? Eu amo falar sobre isso, porque hoje em dia, às vezes eu tô na rede social e a gente vê, comprei Romanel, você fala, gente, essa peça não é Romanel. O pessoal acha que é Romanel e não é. Todas as nossas peças têm a identificação exclusiva da borboleta, gente, então procurem. Ou ela tá na tarraxa, e nos brincos, como às vezes algumas pessoas usavam as nossas tarraxas e colocavam em brincos que não eram Romanel, a gente começou a escrever Romanel no próprio pino. Que é Incrível. incrível e a gente só consegue ver na lupa, né? Exatamente. Estou na dúvida. Às vezes, as pessoas gostam muito, por exemplo, aqui, todo mundo gosta muito Do elinho com a borboleta. Não sei se você consegue mostrar o elinho Não são todas as pulseiras que a gente consegue colocar a borboleta desse jeito, mas se ela não tiver assim, ela está timbrada. Ela fica timbrada ou no fecho ou na contrargola. Então, todas as peças da Romanel têm o timbre ou a pecinha da borboleta ou Romanel escrito. Não tem como errar. Não tem como errar. Concorrência que lute, porque nós somos borboleta. A Nath conseguiu os processos? Aí, vamos lá. Quantos processos a gente tá falando, Nath? 5 processos. Então, começa com tomba, que é aquilo que eu falei, a peça, ela tá bruta e já recebe um acabamento diferenciado para receber esse banho. Depois, o cobre ácido e alcalino. Lembrando que eu sei que tem, nesse meio, várias limpezas, que eu lembro. Pra não contaminar o banho. Não, porque senão quem vê pensa que assim, não, são Incrível. 5 processos, 5 minutinhos, a joia tá Não, pronta, linda, maravilhosa. Aí o cobre alcalino, cobre ácido, o ouro 24. Então, a primeira camada de ouro, gente, é um ouro 24 quilates. Depois o de 18, aí vem, que é o parrudo, que é onde a gente recebe aquele banho que recebe realmente, né? E que deixa a peça... E o final é 22, não acertei? Pronto. O final é 22 quilates. Não, Então é e isso. mesmo, assim, com uma empresa de 38 anos, não é fácil decorar todos esses processos, e é por isso que todo mundo tem a curiosidade de um dia visitar a fábrica, que é o desejo maior das Ô, Vivi, pessoas. a nossa fábrica tá ficando linda, Tá né? ficando linda, tem Nossa novidade. Ai, tem uma novidade, gente, tem uma novidade tão incrível. Acho que a gente pode falar sobre isso no final. No final, a gente conta uma novidade incrível que está sendo construída e vai. Desses processos todos, a gente já falou da ausência de níquel, que, né, as nossas Sim. peças são hipoalergênicas, a níquel e tal. Como que a Romanel se posiciona em relação à sustentabilidade e responsabilidade social, que é uma coisa super importante hoje na sociedade? Bom, é com muito orgulho que a gente fala que 100% da água utilizada, e é muita água que é utilizada no nosso processo produtivo, 100% dessa água é tratada. Então, assim... Tem o reuso. Tem o reuso, 75% a gente reutiliza e 25% volta. Isso Então, é muito importante a gente super falar, importante, né? porque a gente trabalha com bastante elementos químicos, como você falou, com muita química. Então, como é que a gente garante que isso, né, que a gente não Pro planeta danifica? Exatamente. Exatamente, pensando no planeta. E eu gosto muito de falar também que hoje, o fato também da gente trabalhar
com as pedras sintéticas que têm ficado cada vez mais perfeitas, é um dos fatores que faz com que a gente também danifique menos o meio ambiente. Claro, a gente usa o ouro, né? Isso a gente ainda... Isso, muito importante falar. Certificado. O nosso ouro é um ouro certificado, gente. Isso significa que ele tem toda uma rastreabilidade. O Romanel, nesse sentido... Só trabalha com parceiros que tenham certificado. Não tem garimpo ilegal, nada disso. Isso então, é o super nosso importante. Ouro tem essa certificação. Isso é importante porque, assim, às vezes você está comprando um produto que é mais barato e você não sabe que por trás disso... A gente tem que ter essa consciência hoje em dia. O que acontece por trás para receber um produto? Né? A gente tem que cuidar do planeta. Então, isso, a gente tem muito orgulho de falar que a Romanel é uma empresa bastante responsável. E aí, falando das pedras também, a gente acaba consumindo muita coisa de laboratório e não danifica, né, o meio ambiente. A gente não precisa extrair isso do seu habitat natural. E são tão lindas quanto, né? Exato. E a Romanel também tá internacional, né, Fábio? Assim, todo mundo sabe disso e acompanha, mas também estamos fora do país. A gente tem, além de alguns clientes, né, na América Latina, na América Central, a gente tem a nossa operação em Miami, visando esse mercado americano, que é um mercado muito diferente do brasileiro. Mas a gente já está com um pezinho lá na Flórida. E que consegue atender a Europa também, né? Também atendemos a Europa. Hoje a gente tem bastante venda de produto para Portugal, né? É um país que está mostrando aí um potencial legal. Então, porque a Romanel é global, né? A Romanel tem um potencial global. Romanel do amanhã. O que é a Romanel do amanhã para você? O que você espera daqui para o futuro? O que eu espero é expandir essa possibilidade de transformação de vida que a Romanel, ela proporciona para as pessoas. Então, é um negócio que tem propósito, né? Quando a gente fala, a joia é um instrumento na vida de todo mundo para poder ter essa transformação tão importante. Então, hoje em dia, que nem a gente estava comentando, né? O planeta e o mundo do jeito que ela está, você ter um negócio que não tem um propósito, não faz sentido. Então, a gente saber que a gente está construindo isso e trazendo pessoas... Cada vez mais pessoas com a gente. E pulverizando os nossos valores daqui para fora, né? E a gente, no digital, hoje tem uma comunidade gigantesca. Porque se a gente somar todas as redes sociais da Romanel... Não, assim, reforçando que nós estamos em todos os canais, né? A Romanel, ela atinge todas as mídias sociais, canais. Apesar, assim, da gente ter uma questão do produto, de ter um fit muito grande com o público aí, eu gosto de falar mais maduro, a gente também tem hoje fãs da marca, que são jovens, e isso mostra pelas redes sociais, né? Instagram aí com mais de 4 milhões de seguidores, Facebook também, Twitter, Spotify agora com o nosso podcast crescendo. Então, a gente tem um olhar para as novas gerações bastante interessante, tem muita novidade nesse aspecto vindo por aí. Você falou um pouquinho das nossas licenciadas, são parceiras já, né, de longo tempo conosco, Giovanna Antonelli, Ana Hickman. Esse ano tivemos um novo parceiro, o lançamento de uma coleção maravilhosa, Disney, que é o desejo de todo mundo e que todo mundo ficou muito encantado. Como que foi essa parceria? Como conquistamos essa parceria? Na verdade, assim, quando você me perguntou de algo marcante, eu falei lá da novela. Ai, mas tem muita coisa, né? Assim, pra mim também, acho que esse marco dessa parceria com a Disney, né? A gente ser um licenciado Disney é uma conquista muito grande, porque só quem sabe o que é preciso para tirar todas as certificações que eles obrigam. Eles não fazem essa parceria com qualquer empresa. Então, assim... São uma empresa séria e por isso que estão hoje, né, no lugar que estão. É uma marca conhecida mundialmente. Eu acho que tem um link com a Romanel de encantamento muito grande. Então, é claro que a gente ficou muito emocionada, a gente pôde perceber um pouco essa força, principalmente com o nosso público. Quando a gente lançou a coleção Disney Amigos, que foi um alvoroço, né? As pessoas acharam que era só uma coleção e, na verdade, é um licenciamento. Isso é importante falar para as pessoas. É um licenciamento, é uma parceria que esperamos que seja muito longa. Então, teremos várias coleções, novidades em 2024. Eu vou dar um spoiler já aqui, que é o seguinte, gente. Mês que vem, a gente já vai ter a coleção aí do filme novo. A Disney tem uma princesa nova. E que é a Aisha, com a Romanel. A gente vai estar presente
né, com a coleção Wish, maravilhosa, várias coisas lindas. E ainda tem outras surpresas para Páscoa. Depois a gente está com todo o calendário 2024, o céu é o limite. Para as nossas crianças e também para os adultos, né? É verdade. Você falou um pouquinho antes, né? A gente deu um spoiler da fábrica, a expansão. O que vem de novo na fábrica que as nossas consultoras e o nosso público vai querer tanto conhecer? Vivi, falar da história da Romanel, ainda mais, né, que tem tantas pessoas envolvidas, é uma responsabilidade muito grande e é impossível eu te contar aqui tantas histórias e tantos momentos que a gente passou, até porque tem muitas pessoas envolvidas nisso. Mas o que a gente resolveu, né? A gente falou, poxa, essa coisa tão diferente que tem a Romanel, eu acho que os nossos fundadores, né, Martins, Manchon, terem essa conexão muito além da sociedade, uma amizade muito forte, um amor um pelo outro muito forte. Isso foi concretizado nessa marca que é a Romanel e a gente precisava trazer isso para a realidade, né? Como é que a gente fala? Tangível. A gente precisava tangibilizar, essa palavra certa. E a gente vai tangibilizar isso com o nosso museu, que é um museu que está sendo construído, um museu muito legal em que a gente vai poder conhecer a história, histórias que eu não contei aqui. Histórias que você contou que as pessoas vão identificar. São muitas além de todas as histórias com as pessoas envolvidas, a gente está falando aí de uma empresa que lança, gente, 900 itens novos, tá? SKU é muito mais, mas 900 modelos em média por ano. Então a gente tem aí, né, uma engrenagem de lançamentos e modelos e de trazer para o mercado, né? muito Porque, forte. Assim, a gente já teve até uma conversa com a Mônica, todo mundo conhece a Mônica. Existe um trabalho de pesquisa muito forte por trás de cada lançamento de coleção. A gente, né, é associado de algumas plataformas de moda que nos dá bastante insight, mas também temos grupos e temos parceiros também que nos ajudam nisso, né, os fornecedores e mesmo a nossa equipe de criação interna. Então eu sempre falo que o segredo da Romanel é essa coisa a 4 mãos, a 6 mãos, a 8 mãos. Ninguém faz nada sozinho. Ninguém faz nada sozinho. E assim, é justamente essa união que reflete todo esse DNA e esse propósito que a Romanel carrega. E sabe, Vivi, mesmo no início, né, quando a gente fala, poxa, a Romanel era azul, tinha uma pegada masculina. Mas eu cheguei à conclusão que a Romanel sempre foi muito feminina. Porque colaborativo, essa coisa de trabalhar com pessoas, de abrir espaço para o outro, de trazer pessoas para o nosso núcleo, isso é uma característica muito feminina. O feminino, ele é colaborativo. E a Romanel, ela é assim. A Romanel, ela não tem esse lance da competitividade. A Romanel é uma marca do futuro nesse aspecto. Então, por isso que eu falo que a gente, acho que tem muito para contribuir ainda para esse mundão. Então, falando de futuro, uma frase para a Romanel do amanhã. O que vem em 2024? 2024, a gente vem aí com um espetáculo. Muitos espetáculos. A gente vem com mais transformação, delicadeza, vem com inovação, muita inovação. A gente trouxe uma inovação maravilhosa das medalhas. Que estão um sucesso. Falando das medalhas, as medalhas, o grande sucesso dessas medalhas não é a máquina, porque a máquina de personalização tem em vários lugares. Mas foi a forma como a gente exponenciou isso. Hoje você tem todos os estados trabalhando de forma consistente e entregando um produto num volume de peças bastante significativo. Não, e assim, você tocou num ponto super legal, porque a medalha personalizada, que pra quem não conhece, a pessoa consegue colocar uma foto, um nome, né? Ela traduz a Romanel, porque você eterniza momentos. E uma joia, você ter uma joia no seu porta-joias é eternizar um momento, né? Você ganha uma joia quando você faz 15 anos, do seu avô, da sua avó, dos seus pais. É aliança de casamento. Se você pensar, a joia, ela eterniza momentos, né? Não, sem dúvidas. E a gente consegue fazer... E esse é um dos focos. A gente tem um produto de qualidade, com um preço mais democrático, mais acessível, que é importante. Enfim, e acho que o nosso propósito aí para o ano que vem é continuar, né, nessa trilha aí de realização, essa trilha colaborativa, essa trilha de muita transformação de vida,
Muitas festas, né? Muitas festas. Tantas novidades, que a gente não pode falar tudo, mas muito animada, E muito muitos feliz. encontros também, né, Fá? Com a energia lá em cima. Que papo gostoso, Fábio. Eu acho que falar da história da Romanel é sempre muito bom. A gente conhece uma coisa nova a cada papo, né? Porque, Sim. assim, as pessoas trabalham aqui há muito tempo e sempre tem uma coisa nova, uma história maravilhosa, uma história engraçada, uma história triste, mas que reverberou de forma positiva na vida das pessoas. Então, eu acho que Romanel é isso. Foi um bate-papo maravilhoso, que enche o coração da gente. Eu tenho certeza que todo mundo vai adorar também. E vocês, o que acharam do Pod Romanel? Esse é só o segundo episódio. A gente tá adorando fazer. Queria que vocês comentassem aí nos nossos fóruns, onde assistirem. Vai estar disponível no Spotify. Ouçam, reverberem, compartilhem. Né, Fábio? Gente, eu tenho só um recado pra vocês. Tô achando ótimo que eu já tenho uma sucessora aqui, tá? Do meu Pod Romanel. Um dia que eu não puder, ela já é uma excelente entrevistadora. Também queria agradecer bastante a audiência de vocês. É muito gostoso falar de Romanel. É a minha vida, né? Eu faço isso com todo o meu coração e eu desejo que todo mundo que venha para essa família tão grande faça isso da mesma forma que nós fazemos aqui. E nós somos De uma alma. família de verdade, Fábio. De alma, né? Não é da boca pra fora. A gente respira e o nosso sangue é roxo, sim, de verdade. Beijo, pessoal. Até a próxima.